que esse livro ele é tão enigmático, ele é escrito dessa forma, em que contexto, qual a mensagem que ele queria passar para aquela época e para a gente, né, hoje em dia? Então vamos pegar o contexto histórico para entender. João é o último apóstolo de Jesus vivo. Os outros todos já tinham sido martirizados. Estou falando aí por volta do ano 96. Tá. Domiciano, o imperador romano, assume o governo em 81, indo até 96. Domiciano foi chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu os cristãos. Então, se você pega os imperadores, Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano, concluindo com Galba no final do primeiro século, nós estamos falando da maioria desses homens que não eram flor que se cheira. Tá. Mas Nero começa a perseguição crudelíssima. Domiciano vem na mesma toada. O que Domiciano faz? Ele pega João, que era pastor em Éfeso, deporta João para esta ilha vulcânica, para esta colônia penal, chamada de Ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. Então João está ali, isolado, é como se fosse a última pá de cal na sepultura da igreja sofrida. Quando Deus então abre uma porta para ele no céu e diz: sopra aqui que eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então o Apocalipse é uma revelação de Deus, numa linguagem muito simbólica, para um povo que está sendo massacrado, torturado e martirizado. Por isso, a riqueza de símbolos. Para quê? Para que aqueles que são de Deus entendam, aqueles que são inimigos de Deus não decifrem. Qual é o esboço de Apocalipse? É fácil de você memorizar o esboço de Apocalipse. Então você está dividindo esse livro, e quem fez isso melhor para mim foi o William Hendrickson, no que se chama de 7 sessões paralelas e progressivas. Ou seja, o livro de Apocalipse não é uma linha retilínea, do ponto A ao ponto B. O livro são 7 sessões paralelas e progressivas, onde a mesma verdade central é sempre enfatizada progressivamente. Qual é a verdade central do livro? É a vitória de Cristo e da sua igreja, na sua segunda vinda e no juízo final. Então, primeira sessão, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, capítulos 1 a 3. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Os 7 selos são a perseguição do mundo à igreja. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. O que são as 7 trombetas? O juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Por que parcial? Porque você vai ver que as trombetas são tocadas e atinge-se o quê? A terra, os mares, os rios, os homens. E sempre um terço. Por que um terço? Porque o juízo vem misturado com a misericórdia. Cada trombeta de Deus é Deus dizendo: olha, se prepara, se arrependa, tem chance ainda. Depois você tem nos capítulos 12 a 14 o levantamento do quarteto do mal. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, o anticristo, que é a besta que surge do mar. O falso profeta, que é a besta que surge da terra. E no capítulo 14, a grande Babilônia. Quinta sessão, capítulos 15 e 16, que é as 7 taças da ira de Deus. Agora o juízo é pleno, completo. Chegou a cena do juízo final, não tem mais chance. Depois a sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17 e 18, a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do falso profeta e do anticristo. E vem a última sessão, dos capítulos 20 a 22, que é a cena do juízo final e o lançamento do diabo, da morte e de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida no lago do fogo. Novos céus e nova terra, e então se estabelece a eternidade de gozo para aqueles que são salvos, de condenação eterna para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então o livro pode ser resumido nessas 7 sessões paralelas e progressivas. Tá. Os selos. Selos. São 7 selos. 7 selos. Cada selo que abre é um problema que vai surgindo, né? Ele deixa isso claro aqui no capítulo de número 6, né? Quando vai
Eu estou em Apocalipse, né? Eu estava em Coríntios, desculpa. Vamos para lá. Então, o que vai mencionar? Se você perceber. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, né? Cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? E isso, aliás, dá pano para manga para interpretar, porque alguns acham que o cavalo branco é o anticristo Cristo, e outros falam que é o anticristo. Cristo ou anticristo? Eu creio firmemente que é Cristo. Ah, é? Por que razão? Volta a dizer a linguagem simbólica de Apocalipse. A cor branca nunca é usada para o diabo, nem para o anticristo. Se você perceber, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo vai ser derrotado. Cristo é o único que saiu para vencer, vencendo e para vencer. Então, Cristo é aquele que dá abertura aos 7 selos. Quando vem o terceiro selo, o segundo selo é o cavalo vermelho. Ele está falando das guerras. Depois vem o terceiro selo, que é o cavalo preto. O que ele está falando? Ele está falando da fome. Escassez. Da escassez. Depois vem o quarto selo, que é o cavalo amarelo. É o pálido. Que é o pálio, que trata da morte e do inferno. Depois ele está tratando do quinto selo, que são as almas que estão lá no céu, reivindicando justiça, né? E vem o sexto selo, que é exatamente a figura do que é a segunda vinda de Cristo. Porque veja você, no versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho. E a pergunta é, quando vai se dar isso? Na segunda vinda de Cristo. Então, cada sessão vem trazendo a segunda vinda de Cristo. Mas isso não inviabiliza o primeiro cavalo ser montado por Cristo, sendo que ele vem Não, sabe por que não? Por quê? Por uma razão muito simples. Quem está no controle da história não é o diabo, é Jesus. Então, mas ele vem logo no começo? A vinda Sim, dele é no começo? Quem desata o selo é ele. Tá. É ele, a história não está à deriva. Quando você fala de guerras, de rumores de guerras, de fome, não é que isso pega Deus de surpresa, isso fugiu do controle de Deus, não. Deus está no controle. A história tem as rédeas nas mãos dele. É ele quem dá a abertura dos acontecimentos. A soberania é plena dele. Aliás, uma coisa bonita, curiosidade para você. O livro de Apocalipse é o livro do trono, da soberania de Deus. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. 47 vezes só em Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4. Ou seja, antes da história entrar por essa luta imensa da perseguição, você vê Deus no trono e o Cordeiro com o livro da história em suas mãos. Ou seja, a igreja pode ter confiança de que, não importa o que vem, Deus está no controle e a história caminha para a sua consumação. E a consumação é a vitória de Cristo e da sua igreja. O arrebatamento vem antes, durante ou depois? A tribulação. Essa é uma excelente pergunta. Porque todo mundo várias pessoas têm posições diferentes. É verdade, é verdade. Então veja bem, você agora faz uma pergunta escatológica sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos 4 grandes correntes de interpretação. São 4? 4. São 3. São 4. Você tem o amilenismo, você tem o pós-milenismo, você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Quando o pré-milenismo histórico é pós-tribulacionista. Então, é importante dizer isso. Isso não é doutrina. O que é doutrina, que é verdade, que não pode mexer, são cláusulas pétreas, é que Jesus voltará. É que os mortos vão ressuscitar, que vai ter juízo final, que vai ter céu e inferno. Isso é doutrina, isso não se mexe. Agora, as correntes de pensamento sobre essa doutrina vão variar. Por exemplo, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam num arrebatamento secreto, diferente da segunda vinda visível. Então, eles dizem o seguinte: nós estamos aqui em 3 pessoas, certo?
hipoteticamente, vamos imaginar que 2 de nós aqui seja salvo e 1 ainda não. Eu e você. Não vou nem ter dúvidas. Tô brincando, Tô brincadeira, hein, Paquito? Não, mas nem eu tenho dúvida quanto a Ô, isso. Paquito, desculpa, Tá, viu? a gente vai. Então, o que acontece no arrebatamento secreto? Tá. Então, 2 de nós sumiria daqui. E 1 ficaria, cadê o fulano? Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiram. Acabou o programa no meio. Então tem aquela música lá, o mercado está vazio, o seu barulho já Sei. cessou, martelo dos obreiros, né? Imagina um avião, o piloto arrebatado, o avião fica à deriva. Então, um desespero total. Não tem base bíblica, sabe, Pra isso? Vilhena, para isso. Tá. Você não vai encontrar no Novo Testamento a ideia de um arrebatamento secreto diferente de segunda vinda. Não tem. Não tem. A segunda vinda, ela tem características muito claras. Primeiro, ela é pessoal. É ele que voltará, não é outro. Ele não vai mandar um arcanjo, é ele. Segundo, ela é visível, todo olho verá. Terceiro, ela é audível. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quarto, ela é repentina, como o Oriente, como o relâmpago risca do céu do Oriente ao Ocidente. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Quinto, ela é inesperada, é como um ladrão de noite. Não manda um telegrama, nem um WhatsApp dizendo, olha, tal dia, faz um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Vai acontecer. Né? Sexto, ela é inescapável, é como uma mulher grávida que dá para dar luz, não dá para desmarcar esse evento. Nenhuma corte tem autoridade para desmarcar esse evento. Sétimo, ela é vitoriosa. Ele vem, coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, se assenta no trono e julga as nações. Então, essas são características da segunda vinda. Não tem arrebatamento secreto. Não há base bíblica para isso. Essa é uma das opções. E as outras? Então, o que é que eu entendo? Eu, particularmente, como calvinista que sou, eu defendo a ideia e a posição amilenista. Eu acho que ela é mais simples, mais fácil de entender, mais clara à luz das Escrituras. O que ela diz? Que vêm os sinais, são eloquentes, que nós citamos aqui, engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, apostasia, tal, etc. Tá. Jesus vem, pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, novos céus, nova terra, condenação. A segunda vinda de Cristo põe fim na história, acaba a história. Começa a eternidade. Não tem tribulação? Sim, a igreja passará por ela. Quando? Antes Antes da volta Cristo? de Jesus. Ah, tá. Só o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista, como se o arrebatamento acontecesse antes da tribulação. Não, nós cremos que a igreja enfrentará a tribulação. Ah, é? Claro, óbvio, a igreja enfrentará a grande tribulação. Vou ler para você. Tá. Rapidinho aqui, eu vou ler esse texto para você perceber o que é isso. Está escrito o seguinte aqui. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, na sua segunda vinda, claro. Vós outros que sois o quê? Atribulados. Vai se manifestar o quê? Alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar. Então a igreja está passando por ela. E está escrito, e a vós outros que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Quando Jesus voltar, a igreja estará, sim, debaixo de intensa perseguição. Jesus vem, os tira da perseguição na sua segunda vinda. Entendi. E os que ficam serão atribulados, ou seja, condenação eterna. E a tribulação é correto aquela coisa de 7 anos ou isso também não tem base? Basicamente é um número simbólico também, porque 7 é um número de completude. 7 é um número de completude. Então o Apocalipse é um livro simbólico. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, a besta que surge do mar, 7 cabeças, 10 chifres. Não dá para você literalizar isso. Imagina um bicho com 7 cabeças, com 10 chifres. Um monstro esquisito.
São símbolos que representam uma realidade espiritual.